Então, hoje, gente, bom, agora oficialmente sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês todos. Estou muito feliz, né? E estou aqui em São Bento, Sapucaí, no meu sítio, a 1.300 metros de altitude. E aqui, hoje, nós vamos apresentar o tema banho de floresta. O que é esse tal de banho de floresta? Da onde vem isso? Como é que funciona esse negócio? A primeira coisa, tá? É uma coisa muito importante, muito séria, que a gente não tem ideia muito. E depois nós vamos falar da Mantiqueira de Delfim Moreira. E para isso a gente trouxe aqui o Ricardo Melo, de Benedetti, que é de Brasópolis, que está aqui a 1 hora de São Bento, Sapucaí, que vai nos receber também na viagem de 4 a 7 de setembro. A Silmara e o Marinaldo Pegoraro, que estão em Delfim Moreira, a 1.500 metros de altitude, do Serra das Estrelas, curitibanos que quiseram mudar de vida há 12 anos atrás e se mudaram, entre aspas, para o mato, pelo menos era o que os amigos falavam na época. Eu acho que hoje, quando os amigos vierem, falar uau! E o Alessandro Oliveira, que é o nosso receptivo, o nosso guia, que está em Delfim Moreira e que vai estar acompanhando também o nosso grupinho pequeno nessa viagem de 4 a 7. Então vamos lá, vamos começar com banho de floresta. Forest bathing, que vem do nome japonês Shinrin Yoku. E o que é isso? Há uns 20 anos atrás, cientistas japoneses descobriram que quando as pessoas ficavam algumas horas na floresta, seja fazendo o que fosse, elas apresentavam um bem-estar enorme, coisas que a gente já sabe. A gente, historicamente, já sabe que a gente se sente muito bem, tanto que a Cris falou, preciso ir para a floresta. Nós todos sabemos o quão bem nos faz estar na floresta, o que a gente sente quando a gente chega perto de uma cachoeira, quando a gente senta embaixo de árvores, quando a gente caminha, quando a gente toma um lanchinho na floresta, enfim, quando a gente conversa com os amigos, coisas que que fazem muito bem. E a gente trabalha com isso há tantos anos, e foi somente há 1 ano atrás, nem isso, que pesquisando essa questão, para uma palestra que eu tinha que dar na questão do envelhecimento, que o pessoal lá do Viver o Manequinho Lopes, da Amapaz, me pediu, que eu fui pesquisar o Shinrin Yoku e o banho de floresta. E aí eu fiquei impressionado o que tinha já nesses últimos 20 anos e que a gente não tinha se apropriado desse conhecimento. E esses cientistas japoneses, o Dr. Ging Lee, que estudou isso, ele fez uma série de testes. E ele descobriu, e testaram sangue de pessoas antes de entrar na mata e depois. Aqueles testinhos pequenos. E descobriram uma coisa muito, muito, muito importante e que vai além da questão do bem-estar, do gostoso, do sentir bem e tudo mais. A gente sabe que o nosso estresse cai muito quando a gente entra na floresta. E por que isso acontece, né? Aqui está o Dr. Ging Lee. Hoje em dia, a partir disso, ele se tornou o presidente da Sociedade Japonesa de Medicina Florestal e vice-presidente internacional da Sociedade de Natureza e Medicina Florestal. Imagina, medicina florestal. Nós estamos falando de um tema, gente, futuro. Isso é uma coisa que a gente não viu ainda até agora, mas isso vai entrar cada dia mais no nosso dia a dia. Olha aqui. Olha quando a gente entra na floresta, isso é o primeiro órgão que entra em contato com uma série de coisas. A gente sabe disso. E o que é essa história de banho de floresta? O que ele descobriu, o Dr. Ging? Que quando a gente fica algumas horas na floresta, tem uma célula que chama NK, Natural Killer, porque ela mata os invasores, ela mata os nossos vírus, ela mata as bactérias. Nosso corpo, quando a gente tem qualquer tipo de ameaça, agressão externa ou interna, nós temos um batalhão de gente aqui dentro que está combatendo isso. Uma das equipes é a NK. E o que eles perceberam nesse estudo? Que quando você fica na floresta 2 horas, 2h30, 1h30, isso, alguma coisa assim, aumenta em até 40% o número de células NK no teu organismo. Entra pelo nariz, isso é processado, isso vai para a medula óssea, que produz as células NK, e você tem um aumento de 40%. O que quer dizer isso? Que eu tenho 40% mais equipe para combater os nossos inimigos, externos e internos.
inclusive cânceres e tudo mais, tal. Depressão, diabetes e coisa que a gente não tinha ideia. Aqui está o hormônio cortisol, que é aquele que é a causa do nosso estresse, ou que o estresse gera o cortisol, que vem lá de trás, quando a gente estava nas cavernas, tinha que fugir do urso, do leão, a gente tinha que aumentar o cortisol rápido para sair da esquerda, rapidinho. Só que isso ficou dentro da gente e a gente fica o dia inteiro no nosso trânsito, no dia a dia, com isso aqui aumentado. Isso gera o nosso estresse de maneira muito intensa. Os estudos dele, do cientista japonês, mostraram que quando você fica na floresta um tempo, olha quanto diminui o cortisol depois que sai da floresta. E olha aqui embaixo o número de células, isso aqui é uma valor referência, né? Mas é proporcional. Antes de entrar na floresta, 284, depois aumentou 40%. E 2 semanas depois que você acabou o passeio na floresta e tudo mais, continua em 332, está 20% maior do que você tinha antes. Então, os estudos têm mostrado que um banho em floresta, em geral, dura 1 mês, mais ou menos, em você. E quem são os responsáveis por isso? São os fitoncídios, que são moléculas voláteis, os cheiros que você sente, emitidas pelas plantas e árvores. Esses fitoncídios é que entram nas tuas narinas e vão para o cérebro e vão provocar esse aumento das células NK. Eles são, e não é de graça que eles estão aí, os fitoncídios, eles não estão aí por causa da gente. A gente é que vai lá e se aproveita deles. Mas as plantas têm um sistema imunológico delas. Para se proteger do quê? Dos insetos, das agressões e tudo mais. Então, esses fitoncídios protegem as plantas e árvores dessas bactérias, dos fungos, doenças e insetos. E a gente se aproveita deles, dessas moléculas voláteis que vêm através do cheiro que a gente sente. Então, quando a gente está sentindo aquele cheiro gostoso, gente, está entrando coisa muito boa no nosso corpo. Os fitoncídios, então, razão muito grande para estar na natureza. Aqui está um pouco um esquemático, né? Como é que entram, né? Ou entram os fitoncídios ou entram os poluentes na cidade, né? Eles também entram na gente, né? E aí eles geram uma coisa que não é muito boa. Eles vão aumentar o cortisol aqui embaixo, nas glândulas adrenais, que são coisas muito sérias hoje em dia que vão até, às vezes, elas vão ter influência na hipófise e tudo mais. Então tem uma série de coisas aqui e os fitoncídios, eles ajudam muito. Olha o nosso sistema imunológico, gente. O nosso sistema imunológico, ele é formado de vários órgãos. Aí estão os órgãos, medula óssea, amígdalas, que você sabe, adenoides, timo, que é uma glândula aqui no peito, os nódulos do sistema linfático, que juntam os linfocitos, os linfócitos, os nódulos, apêndice, que a gente nem imagina, mas está no sistema de defesa do organismo, os vasos linfáticos, tudo. Então, esses são os órgãos. E aí tem as células, como as células T, células NK, todos os glóbulos brancos que vocês veem quando vocês fazem os exames de sangue e tudo mais. Olha que interessante, gente. Vocês sabem o que é isso? Aqui está um grupo de células NK atacando uma célula de câncer. Então dá para a gente entender por que elas são tão importantes e que se a gente está muito bem com a imunidade alta, o que você está com a imunidade alta? Está com muitas células NK no organismo, baixo estresse, está comendo saudavelmente, está feliz e tudo mais, as doenças vão nos acometer muito menos. Ou, se a gente fizer banhos de floresta, a gente vai restaurar a nossa saúde. O Japão e a Coreia do Sul estão com grandes programas de restauração da saúde em parques e trilhas nas florestas. Aqui também, ó, as células NK estão atacando uma célula de câncer. Isso aqui é microscópio eletrônico, gente. Isso aqui não é desenho, não. E aí os benefícios dessa interação com a natureza, né? Muitos a gente já sabe, quem viaja com a Freeway, quem faz passeios, quem caminha, sabe disso. Mas assim, não custa a gente
reolhar isso, porque a gente está precisando muito e é hora disso mesmo, né? O nosso comportamento, o nosso cérebro, o nosso corpo. O nosso comportamento, a gente fica mais agradável, a gente fica mais social, a gente faz amigos, fica mais amigável, não é verdade? Vocês sabem disso. A gente fica mais leve, mais gracinha, mais generoso. Cria uma atmosfera de conexão entre as pessoas. Isso não é à toa. A gente tem amigos, a Helena está aqui, deve ter feito amigos dezenas desde o começo da Freeway nas trilhas. O nosso cérebro, a gente diminui a fadiga mental estando na floresta. A gente percebe isso. A gente reduz os pensamentos negativos. Faz uma diferença grande, a gente se sente melhor com isso. A gente melhora a nossa performance mental. Por isso que muitas pessoas, muita criação no mundo foi feita nas florestas. Muita gente criou coisas inovadoras caminhando. Vocês sabem disso. A gente pode resolver um problema que a gente não tinha resposta quando a gente está caminhando. Isso estimula a nossa criatividade. Lógico, o oxigênio está entrando mais fortemente no cérebro, você está se movimentando, tem os fitoncídios. E traz uma calma e uma sensação de bem-estar, de alento. Isso no cérebro. No corpo, reduz a ansiedade e depressão, né? Reduz a pressão sanguínea. Esses estudos do Dr. King lá e de outros cientistas no mundo têm mostrado muito isso. E reduz a pulsação arterial. E reduz o cortisol. E a gente tira um pouco do medo e a gente vai se relaxando. O nosso sistema nervoso entra num modo mais de relaxamento. E com isso faz o quê? Se a gente faz com frequência, diminui a nossa taxa de mortalidade. Então aí a gente está falando dessas coisas de outra maneira e tudo mais. A memória nossa melhora, as habilidades cognitivas, o nosso sono melhora. Quem sabe que caminhou bastante durante o dia sabe como dorme melhor, dorme bem, né? E até o açúcar do sangue diminui. Esses estudos, gente, a gente não está sabendo muito, mas o mundo está muito estudando isso, o mundo inteiro. A Europa muito, e tem um monte de estudos, workshops, papers, tese de doutorado, cientistas trabalhando em cima disso no mundo inteiro. Como é que pode ser um banho de floresta na prática, gente? Como é que ele pode ser? Bom, a gente pode meditar. Meditar, a gente está num banho de floresta. Basta sentar na floresta meditando. Nós estamos nos apropriando de todos esses cheiros, de tudo isso aí, está nos inebriando e nós estamos tendo todo esse benefício. E a gente sente isso, e isso é uma coisa que é fantástica, a meditação em meio à natureza. Ela é muito diferente de uma meditação em meio urbano. Contemplar, sentar na natureza e contemplar, porque a gente tem a ideia que a gente tem que caminhar. A gente tinha antigamente na Freeway a ideia que tinha que fazer caminhadas longas e difíceis ou pesadas. Hoje em dia a gente mudou esse conceito. A gente sabe que ela pode ser, deve ser agradável e pode ser do nosso tamanho, do tamanho que a gente quer. E isso a Freeway tem cada vez mais colocado foco nisso nas nossas viagens, para atender os diversos públicos e os diversos momentos das nossas vidas. E muitas coisas até com cônjuges, com famílias e tal, né? Uma outra maneira, olha, o pesquisador, ele está se debruçando sobre uma matinha, não está? Uma florestinha, então, ele está fazendo banho de floresta, ele está profundamente envolvido, integrado nela. A gente adora abraçar árvores. Olha a conexão que a gente faz, até espiritual, com a mata. E aqui tem outros estudos, quem se interessar, gente, tem estudos, livros espetaculares. O Fernando Binhardi, que deve estar me assistindo aqui, ele também já tem falado muito disso, das conexões que as árvores têm entre si. Que uma floresta, a gente só vê a parte de cima, né? A gente vê o quê? A superestrutura dela, que são os troncos. A gente não vê as raízes. E elas têm uma comunicação radicular, isso foi estudado, tem uma série de estudos, livros sobre isso, tal, onde elas se comunicam entre si como uma comunidade, um agrupamento. E elas tomam decisões entre si. Existe um cérebro. Elas têm um cérebro, as árvores, as plantas têm. Não um cérebro como o nosso, que está só numa área do corpo,
Porque se imaginem se o cérebro tivesse só num pedaço da árvore, se a gente cortasse uma parte de cima fora, ela morreria. E vocês reparem, se alguém cortar a cabeça de um ser humano, ele morre. Mas se alguém cortar metade da árvore, ela continua viva. Então o cérebro dela está em todo ela, permeia a árvore todo. Isso foi uma condição feita pela evolução dela, para ela poder continuar vivendo depois que a gente cortar pedaços dela. Então elas se comunicam e elas trocam informações. E aí elas têm estratégias para dispersão desses aromas e tudo para proteção mútua, para deixar uma outra árvore que possa ajudá-las a crescer ou não, etc. É muito interessante. O abraço de árvores, as práticas espirituais e de relaxamento. Então aqui também você tem uma série de coisas que a gente tem trazido nas viagens da Freeway e tal. Eu não sei se o nosso amigo, o Fernando, tem trazido coisas sobre isso nas viagens. A gente tem feito atividades muito legais, né? E também na área da biodança, né? Fantásticas atividades e tudo mais, etc, etc. E de relaxamento e bem-estar, pintando com aquarela. A gente tem feito isso também, tanto no mundo quanto aqui. A gente tem feito urbanas também, né? A Mary Porto tem conduzido muitos workshops assim no mundo, né? Né, Ilo? Né, Anaí? Mas a gente tem feito em florestas também. Aliás, a Anaí, que está aqui, ela também é uma pintora de aquarelas ou de coisas, e eu acho que ela vai muito aos bosques também. É uma atividade de banho de floresta. E você, às vezes, precisa somente de um pad, né? Não precisa de tela, nada. Você faz no caderno. Isso é fantástico. A gente tem feito isso e é espetacular. Escrevendo. Quem não pensou já em escrever um romance, uma história, um ensaio, alguma coisa inspiradora e tudo mais? Juntar isso com um banho de floresta, sentar embaixo da árvore, é um banho de floresta, né? Eu fazia isso ao lado, eu fazia isso na praça ao lado da minha casa, embaixo da árvore. Lógico que a gente não tem todos os benefícios, mas a gente tem um pouco de benefícios. Se inspirando e criando uma teoria como Isaac Newton. Olha aí, olha o que pode trazer um banho de floresta. Ou caminhar numa trilha leve, né? Ou com aventura. Aqui nós estamos atravessando um rio na Mata Atlântica. Tudo isso banho de floresta. E para quem, quando a gente não pode ir para a floresta, para Mantiqueira, para Bocaina, para os parques nacionais, a gente pode estar no Ibirapuera, a gente pode estar nos nossos parques urbanos, fazendo o nosso banho de parque, que também traz benefícios bastante razoáveis, não na intensidade da floresta, mas que fazem uma diferença. A gente sente o bem-estar, ou relaxando, simplesmente relaxando. Olha as florestas, isso acho que é no Japão, que as pessoas criam, assim, as pessoas estão descobrindo isso. Desenhando também. Isso a gente fez em Piracaia, no meio da floresta e tudo mais. Ou conversando e apreciando, também em Piracaia. Vejam a represa lá atrás. Olha, 2 horas de São Paulo, um pouco menos. Fizemos nosso banho de floresta de um dia. Priceless. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Depois de ver todas essas imagens, você já está sentindo a tua respiração ficar um pouco mais tranquila só de ver essas imagens? A tua pressão arterial já deve ter baixado só de ver isso. O teu cortisol também deve ter baixado. Aqui eu quero trazer o John Muir, foi o pai dos parques nacionais norte-americanos. Ele foi o grande incentivador da criação do Yosemite, do Grand Canyon, que o presidente Theodore Roosevelt, sob a sua insistência, criou no comecinho do século XX. Em toda a caminhada com a natureza, a gente recebe muito mais do que a gente busca. Ele é um apaixonado por aquele grande ambientalista, um grande naturalista e grande inspirador para a gente, da Freeway, para nós. E agora, a gente, saindo do banho de floresta, dos conceitos, a gente vai agora vivenciar uma das mais lindas regiões que a gente tem no sudeste do Brasil, que é a nossa Serra da Mantiqueira, privilegiada. E a gente vai agora apresentar a Mantiqueira de Delfim Moreira. Uma das áreas mais privilegiadas também, e menos populadas da Mantiqueira, assim, tá, muito especiais. E Delfim Moreira está entre Campos de Jordão e Itatiaia.
há 30 anos atrás, Sônia, a gente já fazia viagens aqui para Pousada do Barão, que era aqui em cima, nesse lugar aqui, ao lado do Efim Moreira também. Indo, e tinha uma estradinha de Campos de Jordão off-road que chegava aí. Então aqui vocês conseguem ver onde a gente vai de 4 a 7 de setembro. Onde a gente vai? Na Fazenda Boa Esperança, que fica lá nesses altos da Mantiqueira, nesses lugares que a gente viu agora. Tá? Um lugar muito privilegiado, recheado de araucárias, a nossa mata linda, mata nativa do Paraná, das nossas florestas, que se conservem por muitos e muitos e muitos anos. Eu estou plantando bastante aqui no meu sítio. Então a gente vai estar lá, num lugar muito privilegiado. Aqui vocês estão vendo o lugar onde a gente faz a nossa fogueira no sábado à noite. Aqui. E onde ela está? Ao lado da cachoeira. Essa cachoeira está ao lado da gente, está ao lado do nosso lugar de comer. Está a 5 minutos dos nossos chalés, que estão no meio da natureza. Assim, tá. E as cachoeiras aqui, 7, o Alessandro vai também, são 7 aqui, e muito grandes, muito lindas, e de acesso 10, 15, 20 minutos, meia hora. Então, assim, com caminhadas leves, um pouco de subida, mas curtas, para quem quiser andar 10 minutos, vai subir um pouco, mas acabou, já está na primeira cachoeira. E para quem quiser mais, eu acho que muitos vamos querer um pouco mais do que isso, vai querer andar meia hora e ver lindas cachoeiras, e a gente vai poder sentar à beira delas. E nesses gramados também, e fazer aqui os nossos banhos de floresta, assim, e cada um vai poder fazer um banho de floresta. Lógico que a gente vai ter nosso guia condutor, o Alessandro e tal, mas a gente vai poder sentar e fazer o nosso banho de floresta particular, seja à beira da cachoeira, pintando, desenhando, meditando, deitando, pensando, escrevendo, sonhando, planejando o futuro, um projeto e tudo mais, né? Deixando e se inspirando com isso, com todos os 5 órgãos do sentido. Isso que é o grande lance do banho de floresta, se permitir entrar em contato profundo com tudo isso, com essas águas fresquíssimas, provavelmente geladas, então a gente só vai entrar na parte lá embaixo. Assim, é legal que tem a prainha, que vocês viram, não sei se já viram, mas tem a prainha, e se tiver sol quente, pode ser que esteja, aí a gente entra um pouco, né? Mas espetacular. Então vocês veem onde a gente vai estar caminhando ao lado do rio, ao lado da cachoeira e tudo mais, uma trilhazinha bacana e tudo mais. Todo mundo pode fazer uma boa trilha, bem feita, e do tamanho que a gente quiser, do tamanho da nossa vontade. E aí a gente tem o nosso lugar de refeições lá, Fazenda Boa Esperança. O bacana também aqui, gente, ainda mais em termos, nesses momentos, nesses tempos agora, é que a gente tem aqui um lugar aberto, totalmente aberto, assim, que à noite eles descem as cortinas de plástico, assim, que isolam, com visual espetacular, ao lado da cachoeira, e onde a gente faz o nosso café da manhã, e eventualmente, e alguns jantares, e talvez um almoço. Todas as refeições estão incluídas. E a gente vai estar distante, assim, a gente vai manter o distanciamento social. A gente vai ficar 1,5 metro das pessoas. Acho que nós somos pessoas maduras que sabemos a importância disso. Todo mundo de máscara. Quando come, não, a gente, lógico que não. Mas depois a gente está conversando, a gente vai ficar 1,5 metro e a gente vai caminhar 1,5 metro e vamos estar com máscaras. E quando a gente está na natureza nós estamos na melhor condição de biossegurança possível e imaginável. Em chalés separados e tudo. Então, assim, a gente está, eu acho que numa proposta de muita segurança. A comida deliciosa, assim, eu comi lá outro dia essa truta, que é o prato, né, o forte lá da nossa pousada, a 1.500 metros de altitude. Não, 1.500 acho que não, um pouco menos, talvez seja 1.300 lá. Mas assim, nas águas frias lá, truta deliciosa, com um belo chefe. E para a gente relaxar nos nossos momentos, porque a gente quer relaxar, a gente quer recuperar as nossas e recarregar as nossas baterias espirituais. É banho de floresta. A permanência é fundamental. Lê o nosso livro lá, delícia. Chalés, os nossos chalés, então, para 2 pessoas, ou pode ser para 3 pessoas, dependendo. Pode ser até uma família, se for 4, mas a média, em geral, são 2 pessoas. Então, os chalés isolados, e depois os chalés aqui
também de madeirinha, um pouquinho mais, acesso um pouco mais fácil. Esse aqui é um pouquinho mais para cima, o nosso anda um pouquinho mais. Dentro dos chalés, simples, rústicos, mas aconchegantes. E à noite, a nossa fogueira. Imagina o clima de fogueira, né? Como eu tô com a minha aqui. Sentar em volta, cantar, trocar ideias, sonhos. Então isso a gente acha muito mágico. O fogo é muito mágico, a água é muito mágica, a terra é. E agora, gente, a gente vai, além de ficar na Fazenda Boa Esperança, a gente vai fazer passeios também. E aí a gente sai com o nosso carro e a gente vai conhecer, por exemplo, o sítio Serra Dourada, onde aqui estão o Marinaldo e a Silmara, o casal que veio de Curitiba há 12 anos atrás, com armas e bagagens, com as 2 filhas, e como ele diz, o Marinaldo, eles queimaram as velas. Então eu vou chamar agora o Marinaldo para ele e a Silmara, para eles contarem um pouco deles, da proposta deles, do sonho deles, do que a gente vai ver lá, como é que vai ser essa experiência. Marinaldo e Silmara, muito prazer. Olá, boa noite. Muito prazer. Deixa eu só interromper para vocês poderem falar um pouco, aí a gente já volta. Marinaldo, Silmara, Olá, por tudo favor. bem? Vocês estão aí? Estão aí? Cadê a gente? Estamos aqui. Eu não estou vendo. Explicar. Agora estou vendo o Marinaldo. Estou vendo. Estamos Marinaldo, aqui. Marinaldo, conta pra gente o que levou você a sair da Curitiba, do seu trabalho normal, como nós todos temos, e ir para um lugar que chamavam que no meio do mato, nas montanhas de Delfim Moreira. Que loucura é essa, Marinaldo? Em bom mineirês, para vir para o mato, uai. Viemos para tomar banho de floresta, né? Na verdade, é um pouco até isso, né, Edgar, que você está colocando. Acreditamos que provavelmente a motivação maior é essa, é estar mais em contato com a natureza, né? O banho de floresta também, no fundo, se resume, né? Estar mais em contato com a natureza. Então, eu lembro que quando a gente veio na viagem, fomos conhecer a Serra do Cipó e aí depois alguém nos indicou aqui o sul de Minas. A gente comentou que uma das coisas que estava nos trazendo, né, para isso, para essa possível ideia de uma nova aventura, era justamente ter mais contato com a natureza, né? Na vida super urbana de Curitiba, né? Você evidentemente tem menos condição, menos tempo, menos disposição para esse contato mais profundo com a natureza, né? Tem lá em Curitiba, como tem em São Paulo, o parque também, mas é diferente, né? Viver uma vida dentro da Mata Atlântica, como nós estamos aqui imersos na Mata Atlântica, né? Então, acho que fundamentalmente é isso, viver uma vida mais com a natureza. Não imaginamos que iríamos nos transformar em agricultores tão envolvidos assim, né, com a agricultura orgânica, como estamos aí, né, já há 10 anos, como produtores de orgânicos certificados. Viemos para plantar oliveiras, né, para desenvolver um projeto de produção de azeite. Mas eu acho que fundamentalmente a motivação foi essa, de viver uma aventura nova, em contato com a natureza, de forma mais simples, até abandonando uma vida de um consumismo que vira um círculo vicioso, não é verdade? E aí estamos imersos nessas imagens que vocês estão vendo aí, né? Na verdade, moramos em meio a uma mancha de Mata Atlântica aqui na Mantiqueira, né? Um pedaço dos 3% de floresta atlântica de Mata Atlântica que ainda temos no Brasil, né? E você sabe, Edgar, que
a gente tinha vontade mesmo de vir para um lugar para ter, né, mais aberto, floresta, sítio, e a gente falava como que vamos viver, do que vamos viver, né? Porque a gente não sabe nada. O Marinaldo tinha 30 anos de escritório e eu 20 anos de professora. E quando a gente começou a pensar o que fazer, o que produzir, inicialmente a oliveira, mas como que a gente vai viver enquanto a oliveira não produz? Aí começamos a plantar morangos e hortaliças, mas o sonho do Marinaldo era vender cesta de orgânico. E eu tinha muito medo de ter que fazer tantos produtos diferentes e não atender direito os clientes, porque é muito complicado, né? Você ter uma variedade grande e uma frequência grande assim de todos os produtos atender, porque a lavoura é um cultivo assim muito complicado, principalmente o orgânico, porque tem momentos que você planta 100 mudas e só 20 produzem, ou então você planta muito e a chuva não ajuda, né? Ainda mais que a gente também judiou um pouco do planeta e ele agora está um pouquinho mais difícil. E hoje a gente está conseguindo vender o que a gente sempre sonhou, sabe? É muito legal a gente perceber que deu certo depois de tantas dificuldades que a gente passou, de tantos momentos difíceis, de ter que vender metade do sítio, de se endividar no banco. Hoje a gente está respirando assim muito gostoso, percebendo que essa troca toda de vida, de viver, de compartilhar, até com as filhas que se fortaleceram muito com esse aprendizado da roça, da estrada, da dificuldade da lavoura, do caminho para a escola. Então, a gente está, assim, até num momento bem legal de vivência de tudo, né? Que legal. Muito legal. E conta pra gente, assim, o que nós vamos fazer lá, né? Assim, nosso programa. Conta pra gente, Silmara. É muito legal. O Café Colonial tem acontecido já há 5 anos. Há 5 anos a gente começou. Eu acho que por conta do sítio ter ficado um lugar muito bonito, porque o Marinaldo ele é muito caprichoso em tudo e ele foi. Hoje você olha para o sítio assim, pensar que ele não tinha nada, tinha uma casinha que tem lá embaixo e aí tudo ficou muito bonito e a gente começou a receber amigos, pessoas da cidade. E aí eu também comecei a aprender a fazer uns quitutes mineiros. E aí a gente juntou a ideia, né, do lugar bonito e de servir um café, que inicialmente a gente batizou de café ao pôr do sol, porque o pôr do sol aqui é muito bonito no vale. Então é isso que também a gente percebe quando as pessoas sobem aqui, tanto a beleza do sítio como a beleza do vale. Talvez aqui, Edgar, seja perceptível, eu não sei nem dizer corretamente o nome, se é geografismo, eu estou até tentando reencontrar isso, é uma geógrafa de São Paulo que trabalha a tese de que a montanha tem um efeito benéfico psicológico e espiritual nas pessoas, o ambiente de montanha, que é um pouco, ou tudo, tem tudo a ver com a questão aí do banho de floresta, né? Não é à toa que no Japão eles têm esse hábito de ir para a floresta pelo menos uma vez por ano. Tem algumas florestas até misteriosas no Japão e eles têm esse hábito da imersão na floresta, né? E essa tese trabalha isso, o efeito da imponência da montanha sobre nós. E talvez aqui seja perceptível isso pela altitude, pelo fato de estarmos rodeados por essa mancha de Mata Atlântica, né? E aí por isso começamos a receber alguns amigos e um chamou o outro e vamos lá visitar, que tal um café ao fim da tarde e tal.
E isso, sem ter sido o nosso projeto inicial, acabou se transformando no Café na Roça. Tem vindo muita gente de São Paulo, Rio, de todo o Vale do Paraíba, para conhecer a cidade e também a gente aqui. E acabou que a gente desenvolveu, então, o Café na Roça, esse cardápio. O pessoal vem para um passeio, vai entrar na floresta, vai ver a água, vai se batizar na água da Mantiqueira, vai beber a água da montanha, vamos falar sobre orgânicos, e isso culmina no fim da tarde, daí, com o Café na Roça, que a dona Tita prepara, que é a Silmara, com a nossa equipe, e depois com a contemplação do pôr do sol. É muito gostoso. O pessoal chega, a gente fala um pouco da nossa mudança, porque as pessoas têm muita curiosidade, é muito engraçado. Perceber assim que gente da cidade dá certo na roça, mas lógico que tem que ter muita vontade, porque a gente também passa muitas dificuldades. Então a gente conta um pouco da nossa história, mostra o sítio, passeia por aqui, tem a cachoeirinha, né? Tem muito cultivo de produtos diferentes, né? Pomar, e aí tem hortaliça, e tem feijão, e tem batata, todo mundo gosta muito, né? As maçãs estão nascendo já, É, nós temos maçãs, nós temos pêssegos, né? Enfim, a gente produz em algum momento cerca de 50 itens orgânicos. e as oliveiras chamam muito atenção porque as pessoas não têm muito contato, né, no Brasil com a oliveira, né? E aí, quando chega o final da tarde, a gente bate o sino, serve um café bem gostoso, muita variedade de queijo, de bolo, torta, biscoito, geleia, doce, tudo que eu posso colocar ali eu coloco, tudo arrumado com muito carinho, com muito cuidado, com muito capricho. E no final a gente acende a fogueira, começa a contar as histórias aqui que são muito engraçadas do pessoal da região, que a gente aprendeu a conviver. Histórias do céu, histórias de, de aparições, de tudo. E aí o pessoal sai daqui assim, eu acho que Coisas da sempre montanha, coisas é, da montanha. coisas da montanha. E é isso. Legal. É muito legal. E eu vejo, é muito legal, gente, porque nesse momento um pouco complexo, é interessante como tem segmentos e setores que estão indo tão bem, né? Um deles são os orgânicos. É verdade. Marina, não é, Marinaldo? As nossas vendas explodiram, né, nesse período. Nós estamos, assim, semana após semana agora, batendo na casa de 120 cestas por semana, que é um número difícil de sustentar, de atender, mas já há 5 semanas veio aumentando desde março, assim, 30% mais 30 mais 30, e hoje a gente está entregando muitas cestas de orgânicos, dá bastante trabalho, mas isso mostra que há um caminho ainda bem alvissareiro para a gente trilhar ainda. As pessoas Você querem sabe, comer melhor, as pessoas querem se você alimentar sabe, melhor, querem ter saúde, querem melhorar sua imunidade, né? Então, sem esse é o nosso... dúvida. Você sabe, Marinaldo e Silmara, que a gente tem uma falsa noção, eu entre eles, né? Que o orgânico, assim, só pode ser pouquinho, que não dá para a gente escalar um pouco o negócio. E eu acho que aí tem uma falácia na história toda. Quando eu vi os teus canteiros largos e longos, assim, eu acho que sim, é possível ter alguma pequena escala, assim, que eu acho que é viável. Isso me deixou mais feliz, quer dizer, eu acho que existem soluções, sim. A gente tem uma falácia que a gente acha que o orgânico isso vem de fora, né? São de outros pensamentos que não, né, que não validam essa visão do orgânico e que Na verdade, nós se, sabemos e sentimos, né, da importância, né? se tratava assim um pouco os orgânicos e os cultivadores de orgânicos como gente excêntrica, né? Pessoal que fica conversando com os doentes, imerso na marijuana, dia e noite e tal. E, na verdade, não é nada mais longe da realidade, né? Hoje já existem muitas iniciativas profissionais, né? Nós somos agricultores
profissionais hoje, né, do sistema orgânico. É um sistema que é bem restritivo, que demanda muita organização, e hoje já tem fazendas grandes se dedicando ao orgânico, né? Até não tenho dúvida que quando chegar o dia da virada de abandonar a agricultura do veneno, a Pfizer, a Bayer e a Monsanto vão, na outra semana, estar oferecendo os produtos do sistema orgânico. Muitas dessas grandes multinacionais já têm projetos prontos, né, de sementes orgânicas, de defensivos biológicos. É que, como era muito pequeno ainda é muito pequeno, o universo da produção orgânica diante do universo da produção convencional, eles tratavam isso como uma coisa exótica, tal, como um diletantismo de gente diferente e tal. E hoje isso não é mais realidade, né? Há muita gente fazendo isso com muito profissionalismo, né? E grupos crescentes de pessoas querendo consumir. Para isso precisa produtores também profissionais, né? E sérios, né? Exatamente. Então, Pra... disponibilidade. O Marinaldo, queria te fazer uma pergunta também. Você falou bastante das dificuldades, né? Eu sei que tuas filhas tinham que descer a montanha para pegar o transporte embaixo para a escola e tudo, várias dificuldades que vocês tiveram que lidar quando vocês mudaram para cá. Você se arrepende dessa mudança? Você voltaria para uma vida mais confortável, assim como você tinha em Curitiba? A gente fala que é zero arrependimento, Edgar, pelo seguinte: para vir e ficar num lugar como esse que nós vivemos, tem que ser o tipo de gente que não fica muito olhando para trás. Você falou que nós queimamos as velas, nós queimamos os navios inteiros, não as velas apenas. Ou seja, é o tipo de coisa que você faz sem ficar com preocupação de pesar como era antes a vida urbana, etc. Curitiba, o Teatro Guaíra e tal. Quer dizer, é o tipo de situação que você faz olhando para frente, para a vivência que você vai ter, porque, claro, se você ficar medindo a todo momento a tua dificuldade e tal, pode ser que você entre num processo de confusão ou de frustração, né? Não é o nosso caso. Nós temos consciência das dificuldades que já vivemos, das dificuldades que são inerentes a viver na zona rural, né? Com algumas limitações, a internet não é tão boa, a estrada tem um momento que está ruim, nossas filhas tinham que descer até o ônibus escolar. No outro lado da balança, a paz, o sossego, a ausência de crime, violência, criminalidade, preocupação de fechar a porta, dorme-se de porta aberta, chave dos carros em contato, ferramenta tudo exposta. Quer dizer, se for colocar na balança também, você tem um pacote. Então, é o kit roça, que a gente chama, né? De fato, a gente superou dificuldades de todo Legal. tipo, né? Mas acho que o pacote todo, né, é compensador. Então, assim, quando pergunto para mim, eu falo arrependimento zero. Uma porque de fato eu não tenho arrependimento, e outra porque a minha decisão é ser uma pessoa de arrependimento zero, né? Porque se você ficar só se arrependendo do que fez ou não fez e tal, a existência fica complicada também, né? Porque, no fundo, é uma escolha. Eu acho assim, toda a sua vida, em todo momento, em todo lugar, tem o lado bom e o lado mais difícil. Então, eu gosto dessa vida mais em contato com a natureza, mais simples, vivendo com pessoas que enfrentam dificuldades com mais força, e estou distante lá da cidade bonita, dos lugares gostosos de passear, da comida boa, mas é uma questão de escolha. Eu troquei algumas coisas por outras e não me faz falta, mas eu sei que para muita gente faz, né? Então, a gente escolheu isso, né? A gente não se arrepende, mas isso somos nós, né? A gente não, digamos, não é candidato a guru de nada, né? Mas a realidade é que, assim, as grandes cidades brasileiras hoje são entes quase inadministráveis, né? Para a saúde, para o trânsito, para... E lá não está disponível o bem-estar, o transporte, a segurança, a paz e a natureza para 90% da população. Então, são lugares realmente de desequilíbrio, de desequilíbrio de convivência, de bem-estar, de saúde, de estresse elevado, em função de que a vida boa que possa existir numa cidade como São Paulo, Curitiba ou Rio não está disponível
para a população em geral. Porque a desigualdade é muito Porque a grande, desigualdade né? Aqui você não vê isso, né? é muito grande. Aí você vê o dono a filha do dono do mercado frequentando, né, a mesma escola que do catador de lixo. Então, aqui fica um pouquinho mais manso, né, esse problema social nosso do Brasil, né? É isso aí. Muito legal. Acho que a gente vai ter muita conversa no nosso dia lá. Vai ser uma delícia, Marinaldo, Silmara. Ai, que delícia. Tem que chegar às 2 da tarde e ficar até às 8 da noite. Até as 8 da noite, gente, vai passar rapidinho. Prepara as iguarias que aquele café que eu tomei aí, adorei. Bom, gente, agora eu vou apresentar a terceira personagem desse nosso roteiro que a gente adora criar, né? A gente adora criar roteiros que envolvem pessoas que fazem diferença, que inspiram, né? E faz uma coisa muito deliciosa, vocês sabem disso. Então aí, o Alessandro vai entrar agora, ele vai ser o nosso condutor, o nosso guia. Ele trabalha com isso, é um menino, ele é um filho de Delfim Moreira e região, nascido na região e tudo mais. Deve ser apaixonado pela sua região e com muito direito, né? E ele vai estar coordenando o nosso grupo, vai estar acompanhando em tudo. E aí o Alessandro vai poder contar para a gente mais algumas coisas que a gente vai ver nessa viagem. Alessandro, seja muito bem-vindo aqui no nosso grupinho. Alessandro, tá aí? Boa noite, tá? Boa noite. Boa noite a todos. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo menino, tá? Né? Eu também sou menino. Enfim. Eu também espero ser sempre menino. Sim, com esse ar da montanha aqui, enfim, somos todos meninos, né? Boa noite, diga Sônia, Marinaldo e Silmara, faz um tempo que eu não vejo, estamos pertinho, né? Eu todos os 40 quilos, um pouco mais alto lá no sítio, lá está mais frio que aqui, né? Você vê que eu estou de blusa aqui, não tem uma fogueira do lado, mas enfim. Bom, eu me chamo Sandro, guia aqui na Mantiqueira já há alguns aninhos, né? E estou muito satisfeito de poder participar desse projeto, né, que a Freeway está trazendo agora, porque nós reunimos tudo que nós temos de melhor aqui nesse projeto, né, nesse evento, né, que a Freeway vem apresentando. A Fazenda Boa Esperança, até o Edgar lembrou muito bem da pousada do Barão, né, pousada do Barão de Bocaina. É uma região que está na crista da Serra da Mantiqueira e a fazenda faz divisa com essa propriedade, que é uma reserva ambiental de 1.500 hectares. Né? Então está bem na crista da Mantiqueira. Inclusive, na Fazenda Boa Esperança, passa a trilha dos peregrinos, o caminho da fé, né? Que são os peregrinos que vão para Aparecida do Norte, que vão para o Santuário de Frei Galvão. Eles sobem, passam por dentro da Fazenda Boa Esperança e tem um trecho, inclusive, dessa trilha que você vai caminhando à beira do rio até a Cachoeira Belíssima, o nome já diz tudo, né? Que é uma das 3 trilhas que podemos fazer ainda nesse caminho um pouquinho mais, uns 40, 50 minutos de cachoeira. E é um lugar maravilhoso, mágico. E o bacana tem toda essa história, em todo esse glamour também da trilha religiosa, mas as trilhas Fazenda Boa Esperança são trilhas curtas, de fácil acesso, são 7 cachoeiras, embora todas as vezes a trilha eles só contam as cachoeiras que têm queda maior, né? Tem muitas corredeiras. Essa trilha na parte superior que nós vamos fazer no sábado de manhã, né, no nosso primeiro banho de floresta, nós vamos ver umas 3 cachoeiras, muitas corredeiras, ela fica na parte superior. A última cachoeira, inclusive, é um encontro de 2 rios, né? É um riacho que vem da Fazenda da Onça, que é uma fazenda, nome bem peculiar, né? É uma fazenda do Exército, que eles utilizam para treinamento.
por questão das baixíssimas temperaturas que eles usam para treinamento mesmo do exército, enfim. Então eles passam por situações de acampar na geada, enfim. E o outro rio vem da Pousada do Barão mesmo, né, de dentro. Então a gente está cercado por Mata Atlântica ali, muitos campos de altitude. É um lugar bem bacana para se visitar, para exercer essa proposta, né? O banho de floresta, que é onde nasce as águas também da Antiga, águas cristalinas. Eu já vou aproveitar para lançar um desafio aí. As águas lá são geladas, mas banho é revitalizante, viu? Vigora mesmo, né? Então fica o desafio aí, quem vem nas cascadeiras fazendo. O almoço, né? O Edgar falou, colocou as fotos, também uma puta maravilhosa. A moceira de uma cachoeira de 40 metros, a cachoeira da Fazenda, tem nome, né? Fazenda, Boa Esperança. E todo mar do almoço pode ficar por ali mesmo, né? Como o Edgar disse muito bem, tendo o distanciamento, enfim. Nós vamos ver os horários, né? Tudo certinho, horário para tomar café, horário para almoçar, e a gente vai procurar cumprir na risca esses horários, né? Por conta, eu acredito que pode ser que tenha outros clientes também na fazenda, então a gente vai estar, os horários reservados para nós, a gente vai cumprir em risca, né? Essas fotos aí que vocês estão vendo, essa é da cachoeira que fica de frente pro restaurante ali, né, que é todo aberto também, bem arejado, e poder almoçar ao lado de uma cachoeira dessa é maravilhoso, né? Então, além do momento do contato, desculpa, além do contato mais direto ali com a natureza, que é o momento da trilha, o momento do banho de floresta mesmo, o tempo todo a gente vai estar inserido na mata, na Serra da Mantiqueira, né? Podendo carregar as baterias aí, né? Com essa energia da natureza. Outros lugares que nós vamos visitar também, em Delfim, nós vamos visitar a Fazenda Verde Oliva, onde fica o lagar de extração, né, de azeite, e nós vamos poder conhecer todo o processo de extração do azeite, de cultivo, né, onde foi desenvolvido o azeite biodinâmico, né, no Brasil. O Marinaldo, que sabe falar muito bem, a gente vai ter uma aula com ele também sobre produção, sobre cultivo, né? Vai ser muito rico de informação esses roteiros, tá? E assim, nós vamos também visitar a cervejaria aqui no centro de Delfim, que é a cervejaria Kramer Faz, né? Essa foto é uma foto aérea da cervejaria, e o muito interessante que a especulação, né, de cidade pequena e tal, e quando esse empresário instalou-se aqui, essa cervejaria, as pessoas falavam, mas por que montar a cervejaria aqui, né? Delfim Moreira é uma cidadezinha tão pequena, pacata, né? E a explicação não tem outra, é a qualidade da água, né? A água é o que faz a cerveja boa, e a água nossa aqui faz jus ao nome Mantiqueira. Depois, então, a gente vai poder conhecer também todo o processo de produção, né, da cerveja que a Kramer faz, do show. E depois a gente vai seguir também para o sítio Terra Dourada, né, que eu tenho mais o que falar, mas o Marinaldo e Silmara já falaram muito bem, né? Lugar maravilhoso, lugar mágico. São duas pessoas assim que vieram aqui para a cidade da Mantiqueira e vieram para somar, né? Eu acompanho a dificuldade que eles passaram também por questão de estrada, muitas vezes falta de apoio do poder público, mas eles estavam ali firmes, né, lutando, acreditaram num objetivo,
e hoje vocês viram aí os resultados, né? Graças a Deus estão produzindo alimento de qualidade, e podendo beneficiar aí muitas pessoas. Tá? O café colonial lá, o café que eles servem é maravilhoso, com produtos orgânicos, produtos ali mesmo do bairro, produtos que eles produzem, e o pôr do sol, só vocês vendo mesmo, né, para sentir a energia aqui da Mantiqueira. Tá? No terceiro dia, no domingo, na segunda-feira, no dia 7, nós vamos visitar Brasópolis. E em Brasópolis, nós vamos visitar a fazenda de um amigo que tem um café especial, um café premiado da Mantiqueira, né, que ele inclusive vai poder falar melhor a gente, né, pessoalmente, aí da experiência dele de produzir o café, mas sem acabar com a floresta que ele tinha ali, né, que foi o sonho de um avô, enfim. Aí a gente vai deixar o Rico aí falar sobre essa experiência. Legal. Né? Legal, e eu vou estar aberto a perguntas, tá? Depois aqui, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Eu vou estar na chegada, eu vou estar na recepção lá da pousada para dar boas-vindas a todos vocês, tá? Vai ser um prazer aí participar desse evento, e como o Marinaldo também comentou, né, que o ambiente de montanha muda as pessoas. Eu já passei por várias experiências, inclusive no Pico dos Marins, de pessoas que vieram pela primeira vez na montanha e depois que voltaram para a cidade, mudaram completamente o seu rumo de vida, né, tendo uma alimentação melhor, um cotidiano de vida melhor, fazendo exercício. Então, realmente, a montanha muda muito as pessoas, assim, muda a gente. É muito bom, né, ter essa experiência, e é um prazer poder estar com vocês nesses 3 dias aí e apresentar tanta coisa maravilhosa para todos vocês. Tá ok? Obrigado, Alessandro. E agora, então, gente, a gente recebe o Rico, o Ricardo de Benedetti, que está aqui, de Brasópolis, engenheiro, cientista, que trabalha no mundo afora, nos Estados Unidos, dando aula, fazendo projetos, e que segue as tradições do avô na sua montanha aqui em Brasópolis, e tem o seu sonho, e a gente vai visitar o Ricardo de Benedetti, o Rico. Rico, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Primeiro, é um prazer participar dessa reunião, escutar tanta coisa bacana. Aprendi hoje também, com a parte inicial da sua apresentação, das células NK. Gostei desse negócio, vou pesquisar mais. E o meu grande sonho era morar aqui na região, sabe? Eu herdei do meu avô, eu digo que é o amor por isso aqui, né? Tanto eu quanto a minha irmã e outros familiares, a gente gosta muito daqui. Então, eu nasci no Rio, morei em São Paulo, fiz faculdade no Sul, fui para fora do país fazer doutorado. Então, eu sempre tive essa vontade de morar aqui. E há 8 anos atrás, agora completando 9 anos, eu fiz o que as pessoas, né, têm um pouco de receio, têm de medo, que é largar essa vida urbana. Eu larguei emprego, larguei grandes oportunidades ali de recém-formado e vim morar aqui no sul de Minas, aqui em Brasópolis. Tá? É uma região muito calma, uma cidade bastante pequena. Eu moro nas montanhas, fica na Estrada do Observatório, no topo da montanha que eu moro aqui, eu estou mais ou menos entre 1.400, né, beirando 1.500 metros de altitude. No topo dessa montanha tem o Observatório Nacional de Astrofísica. E não é à toa que o nome Serra das Estrelas tem um motivo, né? Assim, o céu aqui é um dos melhores pontos para se observar os astros. Primeiro, porque não existe cidade com iluminação em volta, tá? E segundo, uma questão geográfica mesmo, de observar o céu, tá? E estudos astrológicos, enfim. Então, daí o nome Serra das Estrelas. Tá? Eu trabalho com um tipo de cultivo, e aí me chamou bastante atenção
a questão científica do que a gente estava comentando, o que você comentou inicialmente, o tipo de cultivo que eu faço, eu tenho a certificação orgânica de todos os produtos, né, pelo IBD, Orgânico Sul de Minas, e também uma certificação chamada Fair Trade, que em tradução ao português seria comércio justo, ou seja, eu me adequo a todas as questões sociais, né, impostas por alguns mercados internacionais, para que esse café seja exportado. Tá? Então, tem um conceito de um japonês da década de 30 chamado Mokichi Okada. Ele era um fazendeiro e um pesquisador e um filósofo japonês, né? E a ideia dele é fazer um tipo de cultivo chamado natural, que, em sua essência, é um tipo de manejo que existe uma harmonia entre o meio ambiente, com a alimentação, com a saúde do homem e também com a espiritualidade. Então, esse sistema agrícola consiste em cultivar os vegetais, né, o manejo de maneira mais natural possível, tá? Com o mínimo de interferência humana na sua produção. Então, quando eu vim passar umas férias aqui em Brasópolis e eu decidi vir morar aqui e, né, enfim, fazer todo esse trabalho com cafés especiais, eu aproveitei muito a questão da agrofloresta, que seria, né, agora fazendo uma analogia ao banho de floresta, vamos dar um banho de florestas no cafezal. Então, esse café, ele foi todo... As mudas são feitas aqui, eu criei um sistema totalmente fechado, totalmente independente de formação de mudas e de sementes e a diversidade. 35% da propriedade aqui é de reserva florestal cadastrada, de área de preservação permanente, a famosa APP. Tem rio, tem uma pequena cachoeira, talvez não na intensidade de Delfim Moreira, tá? Mas existe aqui na minha propriedade esse rio e essa reserva florestal. Então, a ideia do café é fazer um manejo agroflorestal, que é a mistura de várias culturas. Então, eu produzo café, esse café, as mudas são feitas aqui, ele é selecionado manualmente, ou seja, só grãos maduros, no ponto de maturação certo, ele tem um processo de secagem em terreiro suspenso, ele passa por processo de fermentação controlada, e tudo isso visando um sabor natural do café. Então, como eu não faço nenhum tipo de adubação, a não ser uma adubação verde do próprio terreno, ou seja, com as folhagens que eu tenho, com essa diversidade de culturas, esse café sai com um aroma e uma essência diferenciada, né? Então, ele é seco em terreiro suspenso, muito simples, tudo né, com coisas daqui. Eu tento manter essa ideia do cultivo natural, que é a menor interferência possível, né, de processos industrializados ou tipo de adubação, e também para atender algumas certificações. Meu sonho estou conseguindo realizar, que é morar aqui e continuar o meu trabalho como pesquisador, né? Eu dependo também disso. Tem pessoas que dependem desse café, tá? Que trabalham aqui comigo. Eu sou muito grato a eles por isso. Trabalho com cafés em grão, cafés moído e também cafés agora em cápsula. Até então era um mercado totalmente internacional, né? Ia parte para o Japão, ia parte para os Estados Unidos, parte para a Alemanha, né? Essa imagem que você está mostrando aqui foi a Feira Internacional do Café de 2018, em que esse café foi selecionado para servir e representar a cooperativa que eu faço parte, um café de alta pontuação. E é um trabalho constante, sabe, pessoal, de aprimoramento da qualidade desse café. E quanto ao Rico Pessoa, esse banho de floresta é diário, né? Acordar aqui já é um banho de floresta, respirar esse ar, sabe? Fazer as coisas que a gente acha que não trabalha aqui na roça, né? Que a gente fala, mas trabalha bastante. O ano inteiro, o café só dá uma vez no ano, então você tem 11 meses trabalhando sem produção essencialmente de café, mas você precisa trabalhar o solo, você precisa trabalhar essas outras frutas, né? Eu trabalho com abacate, com tangerina, com laranja, com limão, com mandioca, com milho, com atemoia, com jabuticaba, com pitanga, e tudo isso, essa harmonia que se dá,
é um resultado fantástico em termos de produção. Demora um tempo, sim, não é uma coisa rápida, mas foi uma intuição, uma coisa que veio. Dá para você vir aqui? Opa, tá. E tudo isso foi uma motivação para continuar fazendo o que a floresta aqui tem. Se você pegar o Observatório Nacional de Astrofísica, Mata Atlântica, e tem uma área de reserva florestal imensa acima de mim, então eu estou cercado de floresta, e por que não fazer, então, um tipo de manejo, um tipo de cultivo que aproveite esse tipo de situação, né? Então, a ideia foi ampliar a floresta, não foi fazer um cafezal, foi ampliar a floresta com cafés e com frutas diversas. Então, mogno africano, tipos de árvores nativas, jacarandá, esse tipo de coisa, a gente vai fazendo as mudas e a gente vai plantando. É um processo um pouco lento, mas que já está dando resultados incríveis, sabe? O café cada ano melhora, cada ano tem uma essência e uma pontuação melhor. Tudo isso é porque a natureza está me auxiliando nesse processo de construção de um novo equilíbrio, né? E isso também, em termos das dificuldades que se tem, né? Ele também ajuda a questão de praga, a questão de doenças, ou seja, quanto mais a floresta tiver dentro do manejo e tiver dentro da plantação, é melhor para o produtor, tá? Então, eu fiz uma breve introdução aí dos cafés aqui do sítio Serra das Estrelas, tá? Fica o convite para quem quiser. Então, a minha mãe tem uma casa, essa casa que está aparecendo agora é a casa da minha mãe, esse já é a casa da minha avó, e eu tenho a minha casa, que aí é o sítio onde fica essencialmente o cafezal, né? Tem um laguinho de tilápia, né? Tem estufa para muda, tem galpão de armazenamento de madeira e de lenha, e tudo coisa daqui, sabe? Nenhum tipo de desmatamento, é madeira que cai, madeira que quebra, a gente vai colhendo esses galhos e já faz um estoque de lenha. Então, tudo é muito autossustentável, né? Eu não... Em algum momento, acho que o Alessandro, a pessoa, o casal que falou antes, falou da questão da adubação, da Monsanto, dessas grandes empresas. E aí eu lembrei de uma situação que é a palavra convencional. Convencional vem de convenção. Porque os nossos bisavós, os nossos avós, eles eram orgânicos. Não existia esse tipo de tratamento químico. Ou, se existia, era ainda muito pequeno. Então, foi uma convenção implementada para as pessoas de que a produção orgânica deveria usar esse tipo de produto, senão não dá, senão não cresce, não vai conseguir alimentar a população. Mas como a população sempre foi alimentada de maneira orgânica pelos nossos bisavós, pelos nossos avós. Então, acho que esse conceito de convenção está terminando, e ele tem razão em dizer que essas empresas já estão vislumbrando esse caminho, tá? Que é um caminho saudável. Porém, eu acredito ainda na questão natural. Quanto mais natural, é melhor, é mais gostoso, é mais, não sei, sabe, tem uma energia diferenciada quando você prova esse café, quando você come alguma comida natural. Tá? Existem algumas seitas aí religiosas pelo mundo, uma delas a Shumei, que também é japonesa, que só consome esse tipo de produto. Então, eles rodam o mundo à procura de produtores que fazem esse tipo de manejo. Então, fica a dica para quem produz, que tentem fazer de maneira orgânica, mas também de maneira natural, com a diversidade. Tá? Tudo isso traz benefícios incríveis, sombreamento das árvores, entendeu? E alimentação, né? Então, Edgar, fica aqui a minha palavra, tá? Eu agradeço bastante o convite. E, Ricardo, antes de você agradecer bastante o convite, olha a finalização aqui, porque a gente vai almoçar na fazenda do Rico. E a noiva dele, que deve estar assistindo essa apresentação, Adorando. Ela é uma grande chefe, uma grande preparadora de culinárias especiais e adora. Então a gente está babando e assim até sabendo o que a gente vai escolher para a gente almoçar nesse dia que vai ser na segunda-feira, dia 7. Eu estou muito feliz da gente almoçar 1.500 metros de altitude com um prato feito pela tua noiva, pela mãe dela, com receitas que a gente vai criar juntos. Vamos criar, vamos fazer.
E tá dando água na boca. Rico, muito obrigado. Assim, olha, fica o convite e assim a gente vai conversar pessoalmente. O Rico tá entre eu e Delfim Moreira. Ele tá entre eu e o Marinaldo. Então assim a gente está numa linha, Isso. né? E a gente tem chance de se encontrar mais fácil do que com São Paulo. Então, Vamos. gente, eu queria agradecer a todos nós, a vocês, a todos que apresentaram, porque assim é um privilégio para mim trocar essas experiências com vocês. A gente aprende o tempo todo e um ensina para o outro e um aprende com o outro. A gente vai se retroalimentando e retro-sonhando. Os sonhos são sonhados até coletivamente. E aí a nossa equipe da Freeway, que está super aí à disposição, a Kelly está aqui e tudo mais, né? Para atender vocês, e eu vou ficar muito feliz de ter algumas pessoas, porque não cabem muitas, né? O nosso grupo é muito limitado e tal, no dia 4 a 7 de setembro, junto com o Alessandro, junto com o Marinaldo, com a Silmara, junto com a Samara, que vai receber a gente na fazenda, e junto com o Rico. E agora eu quero abrir, Kelly, se você quiser coordenar, enfim, as pessoas que tiverem perguntas para fazer são muito bem-vindas. Edgar, posso só fazer uma propaganda rápida aqui, antes de passar a palavra? Só passar aqui o site do sítio e o Instagram, para as pessoas poderem acessar. Tá? O site é www.serradasestrelas.com.br e o Instagram é café.serradasestrelas. Tá? Muito obrigado. Legal. Muito obrigado, Ricardo. Então, quem quiser comentar alguma coisa, perguntar, falar alguma sensação, abre seu microfone e fique à vontade. Kelly, pessoas, quem tiver, um prazer ver vocês aqui e tal. Fantástica apresentação. Oh, muito, muito bom, excelente. Tudo de muita qualidade, assim. Fiquei muito encantada, com muita vontade de ir. Deixa eu tirar aqui meu WhatsApp, para não ficar pitando. Nossa, demais, hein, Edgar? Você não é fraco, não, né? Você não sabe brincar, não é isso? Já que é para fazer muito bem feito, não é isso? Os talentos e os sonhos e as né, gente que faz e gente que inspira, né? Isso eu acho que é a matéria-prima. Não, e inspira mesmo, porque eu tô aqui fazendo a quarentena em Ubatuba e tô ficando, porque realmente eu faço banho de floresta todo dia, onde eu tô também vou fazer jabá, né? Vamos divulgar. Em Ubatuba, super gostoso aqui. Mas, brincadeiras à parte, realmente isso é incrível, a gente poder dividir isso com as pessoas que estão aqui, sensacional, pessoas super interessantes também que apresentaram, fiquei assim, muito, muito orgulhosa e muito feliz de alguma forma participar disso e espero poder ir em algum momento fazer o banho de floresta, né, Edgar? E esse é um deles, né? Porque a gente faz banho de floresta de um dia, ao sábado, banho de feriado, banho de floresta de uma semana, em novembro vai ter, né? O nosso Cunha Paraty, para quem dispõe de tempo. A gente está querendo, e muitos mais que vocês nem sabem ainda que eu estou bolando aqui nas minhas montanhas, aqui falando com gente muito especial. Até com a atriz em Curitiba, a gente está bolando coisa no Paraná. Gente, isso é fantástico. É redescobrir o nosso país de uma outra maneira, assim, sabe? É ver o que tem escondido e que não está aí. Porque as coisas que mais aparecem no marketing, em geral, são aquelas coisas padrão. Essas coisinhas não aparecem, ninguém sabe. A gente tem que ir atrás. Essa pescaria é um barato. Né? E hoje com a internet fica mais fácil, assim. Então. Oi, quem ia falar? E realmente sempre foi os roteiros da Freeway sempre têm inspirações, né? Isso que é legal. Aqui eu estava vendo no chat, indo para as perguntas, assim, muitos elogios, né? Muitos elogios. Não sei se alguém quer abrir o microfone e fazer as perguntas. Tem uma pergunta aqui sobre o valor da cesta
da cesta orgânica e também do kit do café, algum kit legal, assim. Sei quem pode responder primeiro, Ricardo? Um kit Oi. legal, Ricardo, quanto que seria legalzinho, assim, de grãos, de repente, ou já moído? Eu faço assim, ó. O preço do café do pacote, tanto em grão quanto moído, de 250 gramas desse café especial, sai R$ 25. A cápsula sai a R$ 3 e ela só é compatível com a máquina Nespresso, tá? Essa cápsula, o compartimento é importado da Itália, porque nenhuma das cápsulas nacionais aqui a gente achou que seria, não sai com uma qualidade que exige para esse tipo de café. Então, a gente importa essa cápsula, faz um encapsulamento aqui com uma empresa parceira aqui de Brasópolis, chamada Com Café, e esse é a base dos preços. Eu não trabalho com cafés de meio quilo, 1 quilo, é tudo pacote pequeno e moído ou em grão. Tá ok? Bom, 25, então. 25. Legal, maravilha. Tá? E tem representante no Rio e em São Paulo já, tá? Já tem, já tá saindo bastante. Pessoal, só para complementar, a questão do café especial, quando você começa a tomar o café especial, quando você aprende a apreciar, é muito difícil voltar, porque é uma sensação totalmente diferente, é um produto diferente. Você não vai sentir aquele cafezinho com pão de queijo ali que a gente está acostumado, sabe? Ele tem aromas, sensações e enfim, tem os sentidos, sabe? Todos eles são aguçados, então você tem um prazer prolongado, e aí você começa a provar vários cafés e vê que cada um é um pouquinho diferente dependendo da região. Então, excelente, fica a dica, tá? Legal, obrigado. obrigado. Muito bom. Acho que eu vou tomar um café, né? Mas é o que tem aqui. E o Marinaldo? 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 Tem que abrir Estou o aqui. Olá. Oi. Oi. Olha aqui, sobre os orgânicos, assim, a gente tem um esquema de fornecimento de cestas de orgânicos. Por exemplo, eu estou nesse momento começando a lançar os pedidos dos clientes de hoje, porque nós publicamos uma lista dos itens disponíveis na semana, na quinta-feira tardinha, na quinta-noite e até sexta de meio-dia passamos a receber os pedidos, e aí fazemos um just in time absoluto, colhemos os produtos na sexta-feira, porque nós não compramos produtos em Ceasa, né? Nós produzimos os produtos. E aí, só que isso é para entrega no sábado, em Cruzeiro, Cachoeira, Lorena e Guará, 4, 5 cidades do Vale do Paraíba, né? E num dia da semana em Itajubá e Delfim Moreira aqui. No dia de visitação, no dia do Café da Roça, a gente não consegue, então, fazer as cestas de orgânicos. O que a gente faz e a cesta daí tem o custo daquilo que a pessoa escolhe. A gente publica uma lista e as pessoas escolhem, customizam sua cesta. O que a gente faz no dia de visitação é colocar uma série de itens à disposição, itens frescos, né? Se naquele dia tem disponível brócolis, couve-flor, ou abobrinha, ou morango, e alguns outros itens. Azeite não temos mais estoque esse ano, mas a pessoa vai poder levar feijão vermelho ou feijão carioca, conforme o que tenha sido colhido, vinagre de vinho, de uva orgânica, vinagre da nossa maçã orgânica, doce de leite que a Silmara produz aqui no sítio, a geleia de morango, molho pesto feito com o nosso pinhão da roça e azeite extra virgem. Quer dizer, algumas iguarias que a gente faz também não perecíveis, porque vocês vão estar em viagem ainda, né? Então, é possível a pessoa levar, talvez não a cesta com produtos frescos, né? Mas com produtos que vai poder levar até chegar de volta, especialmente em São Paulo, né? Que são os não perecíveis também. E alguns dos outros produtos serão degustados, inclusive, no Café da Roça, né? Porque eles fazem parte também do cardápio. Certo? Ou seja... Mas, Marinaldo, dá para a gente só uma ideia média das cestas que você entrega no Vale do Paraíba? Só para ter uma ideia de valor médio, assim. A gente entrega cestas de R$60, 70, 80, 120, porque tem pessoa que pede 20 itens.
Tem outra pessoa que pede 2 bandejas de morango, uma porção de limão siciliano, uma porção de cenoura, uma de tomate, uma de rabanete. Se eu conseguisse mostrar com a câmera, eu estou no computador agora com o romaneio, né? Mas, enfim, a cesta vai de R$40 a R$300, conforme aquilo que a pessoa queira pedir, né? Tem mel, tem licor de morango, tem geleia de morango, tem doce de leite, como eu falei. Aí tem tomate, batata inglesa, rabanete, couve-flor, beterraba, espinafre, rúcula, selga, coentro. Essa é a nossa lista de hoje. Meu Deus, é muita coisa boa. Folha de couve, azedinha, folha peixinho, folha de amora, folha de laranjeira, para chás, né? Folha de goiabeira, folha de eucalipto e pinheira santa. Uma carretilha para levar as encomendas, né, dos clientes. Eu uso caminhonete, né? Mas realmente está ficando até apertado, porque a gente procura oferecer muitos itens, né? Quando a gente começou a trabalhar com cestas para atender direto ao consumidor, a gente rompeu com o esquema do atacado, né? Então a gente fornecia morango, brócolis e couve-flor, tudo exportava para São Paulo para o distribuidor. Mas aí a parte do leão fica com os outros intermediários e o produtor fica com menos de 1/3 do bolo total do que o consumidor paga lá na ponta. Aí a gente rompeu com esse sistema e passamos então a pulverizamos muitos produtos com quantidade maior, né? Com quantidade menor, mas muitos produtos para poder fazer a cesta com produtos nossos, né? Então é isso, especialmente o nosso morango é bem conhecido, porque o clima aqui ajuda muito, né? Então o nosso morango é formidável em termos de sabor, de textura, de aparência, mas enfim, a gente produz muitos itens, como eu falei, cenoura, tomate, batata, abobrinha, brócolis, beterraba, muita coisa, feijão. Além da maçã em outubro, né? Aí tem que fazer passeio em outubro, novembro. E a saída, não sei se é para Delfim Moreira, de outubro. Vai ter no feriado de outubro também. Aí, outubro e novembro, nós temos pêssego, fresco e maçã, que é uma loucura, né? Comer direto do pé. Desculpa só te cortar, mas assim, aqui perguntaram se poderia encomendar para quando for na viagem, trazer de volta, né? Sim, é Já pode possível. antes, assim, se você fala que tem, e já aí a pessoa já monta a cesta dela. Sim, dependendo digamos, do dia que vocês vierem, né? Se vocês vão conseguir levar de volta produtos, né? Aí a gente colhe fresco para vocês levarem no dia. Esse dia da vinda deles vai ser no sábado? Não, vai ser domingo de manhã. Domingo de manhã. É isso? Domingo à tarde. E aí vocês vão embora para São Paulo quando? No outro dia já? Então dá para colher produtos no sábado, né? Alguma coisa no domingo de manhã. Mas eu gostaria de levar um pé de alface. Perfeitamente. A gente pode colher, né? E os produtos, né? O feijão vai estar preparado. O tomate não tem problema, que foi colhido um dia antes. Muitas vezes você vai comprar produtos num pão de açúcar da vida, você vai comprar produtos com 5, 6 dias que foram colhidos, né? Entre eles sair da roça, ir para o distribuidor, do distribuidor ir ao varejo. No nosso caso, você vai colher produtos colhidos um dia antes ou no próprio dia. Então, a diferença de frescor é extraordinária, né? Sim, com certeza. Maravilha, então. Muito obrigada. Vai ser Coisa ótimo. que eu mando a lista para o Edgar 2 dias antes. Olha, nós teremos disponível nessa semana isto, né? Legal, eu quero fazer meu pedido, eu quero levar essa cesta. Perfeitamente. Vai pegar no domingo aqui e vai levar a cesta que escolheu. Dá para a gente elaborar isso. Maravilha, maravilha. E também, até porque essa viagem, né, Edgar, a gente está dando a possibilidade da pessoa ir com o próprio carro, né? Ou as duas opções, né? Ou também, dependendo, né, a gente vai fazendo uma lista para disponibilizar um transporte, lógico, com 60% da sua ocupação apenas, né, Edgar? Para ver o espaço, né? Para ter espaço. Deixa eu fazer um comentário aqui, Kelly. Como a gente percebeu que as pessoas não estavam muito querendo ir com seus carros,
Ah, tá. A gente decidiu, então, ter uma van, né, para o grupo e utilizar apenas 60% da ocupação máxima da van. Então, os valores já estão atualizados no site, inclusive subiu muito pouco, né, o valor em relação ao que era com as pessoas indo com seus próprios veículos, e assim a gente achou que estaria atendendo melhor as pessoas de uma maneira geral, os interesses, né? Eu gostaria de fazer uma colocação, por gentileza, em relação ao perfil dos clientes. Esse roteiro ele foi estudado de uma forma que possa ver idoso, jovem, adulto, enfim, não tem uma limitação, porque, por exemplo, na Fazenda Boa Esperança, todos os chalés chegam o carro ali, né, bem próximo, o restaurante, dá chegar o carro até no restaurante também, e se você quiser ficar dentro do carro, você já está ao lado de uma cachoeira de 40 metros, que é a Cachoeira Fazenda Boa Esperança, né? E os outros roteiros também, tudo, o acesso é fácil para veículo. Então, alguém perguntou aí, né, se é um roteiro para melhor idade, enfim, não tem limitação, tá? Pode ir, né, para todo o perfil de cliente, ok? Tá ótimo. Muito bem. Deixa eu ver, acho que tinha mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Ah, já está respondendo aqui no chat mesmo. Bom, gente, eu mandei o link no chat, né, do site do roteiro na Freeway, do Banho de Floresta. Coloquei aqui, vocês podem entrar lá que vocês vão encontrar, é o feriado 7 de setembro, tem todas as informações de valores, formas de pagamento. Foi muito bom esse Condições de esclarecimento da Sônia, que a biossegurança, princípio... que a gente trabalhou muito, né? Essa questão de biossegurança. Será que o Edgar caiu? Acho que o Edgar caiu, porque ele E falou, a ele voltou. E a gente mantendo distância nas mesas e tudo. Sônia, já vou te dar espaço. E a gente, lembrando que a gente está no ambiente natural, aberto, assim, onde a gente tem o ar livre, o ar puro é a condição ideal para a gente, a melhor condição. Fala, Sônia. Não, eu ia falar aquilo que você iria falar, mas que a tua internet acho que caiu um minutinho, eu ia falar da biossegurança, né? Mas é isso, quer dizer, inclusive consta todos esses itens no roteiro, né? De todos os cuidados, das precauções. A própria, né? E aí, Edgar, a fogueira está acabando com a internet. Acho que o Edgar teve... Da fazenda dele, tal. Eu acho que é segurança e tudo mais. E o próprio município de Delfim Moreira, porque é um município muito pequenininho, muito isolado, ele também tem preocupações muito sérias em relação a isso. E eles dividiram todas as pessoas da comunidade, assim, da sociedade em 4 grupos. Então, assim, o primeiro grupo é das pessoas, assim, saudáveis, jovens, ou vamos dizer, meia idade e tudo mais. O segundo grupo é das pessoas saudáveis também, que são mais velhas, que são idosas, acima de 60 anos, etc. e tudo mais, mas que estão saudáveis. E que tenham algum tipo, às vezes, também de imunidade comprometida por algum caso, mas por uma coisa já... Eu acho que como está instável a internet do Edgar. Parece que tá. Alô? Poder levar Edgar? ninguém do 4º grupo e também ninguém do 3º grupo de pessoas da área da saúde. Isso por determinação. Só uma coisinha aqui, é que no decorrer da sua fala, umas 3, 4 vezes a tua internet deu uma caidinha e às vezes a gente perde um pouco do que você falou. Eu falei. Mas tudo bem. Mas eu acho que as perguntas já não tem mais perguntas. Tá bom.
Tá? Eu mandei as informações aqui também no chat. Um consultor também da Freeway vai mandar para vocês um e-mail com o roteiro. Espero que vocês tenham gostado e que possam ir com a gente agora no feriado de 7 de setembro. Vai ser muito bom. A gente vai ter em 7 de setembro, né? Kelly, vai ter em 12 de outubro também. A gente tem repeat, que a gente acha que tem que ter várias vezes. Uma viagem dessas que a gente criou assim com tanto carinho e tanta dedicação e tanto amor. Eu quero agradecer a todos vocês. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alô, Oi. Oi, não, só para dar uma boa noite, a gente está esfomeado aqui e hoje o dia é muito puxado também para nós, porque já começou o processo das cestas, né? Eu só quero fazer uma observação que pode ser importante até para o encaminhamento de situações futuras aí. Apesar de Delfim Moreira ter apenas 8.000 habitantes no total, cerca de 3.800 na cidade e o resto na zona rural. Você falou o município é bem pequenininho, né? A cidade é bem pequenininha e o município é bem grandão. Delfim Moreira tem 600 quilômetros de estradas em mais de 40 bairros rurais. O Alessandro pode até falar mais sobre isso. Ou seja, há muito o que descobrir e conhecer, paisagens escondidas, bairros desconhecidos da maioria dos brasileiros, entende? Então, haja banho de floresta para tomar aqui em Delfim Moreira, porque o município é o 4º ou 5º maior de Minas Gerais, é muito grande o território do município, entende? Então, dá para fazer muito passeio agradável. Tá bem? Legal. Marinaldo, Então, vai comer. Eu vou indo para lá agora também. Prepara aquele café gostoso lá. agora vai dar boa noite. Obrigado, Marinaldo. Obrigado, Silmara. Pessoal, obrigado também. Boa noite. Boa Tá? noite. Obrigado, boa A gente noite segue à a todos. disposição. Até. Valeu. Ilo, tchau. Alessandro, obrigado. Cris, a gente se vê. Solange. Tchau, Obrigado, obrigado. Até breve. Cris, até breve. Adorei Cris. as coisas. Já vou levar uma carreta para trazer as coisas de Seguimos ansiosos aqui para orgânico da receber. terra, ó. Adoraria ir no passeio, adoraria, realmente. Mas eu estou aqui no Rio e aí é mais complicado ainda, né? Com essa pandemia. Para me deslocar. Eu fiquei com a ideia de outubro. Vai planejando. Com certeza. Obrigada, tá? Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, boa noite. Luciana Oliveira. Olha aí, Luciana Oliveira.